Olá, olá! Então, a finalidade desse vídeo é trazer para vocês uma explicação mais detalhada dessa nossa última avaliação, né? A nossa última avaliação que corresponde à frequência e também corresponde à segunda parcial da nossa média final. Então, o importante aqui que a entrega é para o dia 29 de novembro, 29 agora desse mês. Então, é bem importante essa data, ela não será prorrogada, porque depois a gente tem um período para as atividades de recuperação. Não quer dizer que as nossas aulas vão terminar nesse período, não é isso. Essa é a data da nossa última avaliação, da entrega da última avaliação. Depois a gente vai continuar tendo algumas aulas posteriores, né, na primeira e segunda semana de dezembro. Então, essa atividade consiste em, primeiro, vocês vão ter que construir um grupo com os colegas, né? Eu sugiro de 4 a 6 alunos por grupo, tá? Então vocês podem decidir, definir isso, como fazer. Sugiro não grupos muito pequenos, com menos de 4 pessoas, tá? Então tentem fazer de 4 a 6 alunos, porque a ideia é apresentar essas análises que vocês vão fazer. Então os grupos, durante a aula, vão apresentar essas análises. Então vocês vão ter que escolher uma música, tá? Independente a música, né? Estilos. Sugiro que não pegue uma música muito extensa ou muito complexa, porque vocês vão ter que trazer uma análise dela, tá ok? Então, não precisa ser necessariamente uma música que vocês tenham partitura, tá? Não precisa ser erudita, não precisa ser pop, jazz, enfim. Vocês vão pegar uma música que vocês acham interessante, gostem, para trazer para essas análises, tá? Então, ela será, como eu mencionei, realizada em forma de apresentação em aula. Então, minha sugestão é que vocês montem um slide, como, por exemplo, esse que eu fiz aqui, e na aula vocês compartilhem e vão comentando sobre essas análises, aí, sobre as observações que vocês tiveram. Então, após escolhida essa música, vocês vão colocar alguns desses pontos, todos eles ou mais, enfim, vai depender muito da música que vocês escolherem. Então, contexto, história, o que é isso? De quem é a música, se ela tem letra, por exemplo, o que fala essa letra, ou se ela tem história, o que fala essa história, se ela tem um programa, né? Ou seja, se ela foi descrita para algo específico, ou se essa música teve uma importância em determinado momento, enfim, as informações que vocês acharem históricas e descritivas dessa música. Um outro ponto importante, ali o nosso ponto B, está relacionado com a estrutura dessa música. Então, se ela tem parte A, parte B, ela repete tal parte, ela tem, olha, essa frase é igual a essa, né? Tal coisa é igual a tal coisa. Aí a questão da tonalidade, qual o tom dela, ela modula, não modula, ela está em maior, está em menor, né? Quais escalas ou qual escala é utilizada? Aqui ela utiliza uma escala maior, depois ela vai utilizar uma escala menor, ou utiliza outro tipo de escala, etc. As progressões harmônicas, ou seja, qual que são as sequências de acordes que eu tenho nessa música. Então, por isso que eu sugeri músicas de porte menor, né? Músicas pequenas, porque assim vocês terão menos acordes. Então, aqui eu tenho 1, 2, 5, 1, por exemplo, no primeiro verso. Então eu tenho a tônica subdominante, né? Relativa, dominante, tônica, por exemplo. Tá? Então, nesses sentidos que estão relacionados essas questões das progressões harmônicas. Cadências, onde que tem essas pontuações na música. Aqui eu tenho uma cadência de engano, aqui eu tenho uma cadência suspensa, tenho uma cadência autêntica perfeita, etc. Tá? Ritmos, é muito interessante, músicas que têm bateria, por exemplo, ou algum instrumento de percussão, vocês tentarem trazer qual ritmo, não precisa transcrever a bateria inteira, mas qual ritmo que está sendo executado, qual é essa levada, ou algo também relacionado com o andamento da música, com a velocidade da música, do caráter da música. É um samba, é uma valsa, é um rock, etc.
se ela está fazendo sempre um ritmo sincopado, etc. Então é bem interessante trazer isso. Instrumentos, os instrumentos utilizados, as vozes utilizadas, as texturas, como assim texturas? Então, no início começa só a guitarra e o violão tocando com a voz, depois entra uma guitarra com efeito, baixo e piano, depois fica só um fazendo os acordes, outro faz um solo, ou tem momentos que eu tenho um contraponto, né? Ou seja, uma voz está fazendo uma melodia, o instrumento, o outro está fazendo outra. Determinado momento todo mundo está tocando o mesmo ritmo, então esse tipo de questão que está relacionado com texturas, né? Efeitos, técnicas, olha que legal, determinado momento usou o delay, o eco na voz, ou em determinado momento teve uma técnica bem específica de tal instrumento que ficou interessante, ou foi utilizado ali um loop de algum instrumento, ou seja, né, de algum efeito que ficou repetindo. Então, esse tipo de observação, né, eu coloquei efeitos técnicos, mas pode englobar mais elementos que vocês observarem. Produção, quem quiser falar alguma coisa sobre a produção dessa música, né, fazer observações sobre a questão possível de qual a sonoridade que foi gravada a voz nas músicas que tiverem voz, né? Esses overdubs, enfim, o que vocês quiserem falar, quem quiser, sobre a produção da música em si, a manipulação ali daquele áudio. E outros comentários que vocês acharem relevantes, tá? Então, às vezes tem músicas que oferecem alguns elementos que podem ser abordados que não estão nessa listinha que eu coloquei aqui para vocês. Para finalizar, uma sugestão aqui, eu tenho o link aí para vocês e eu vou colocar um pedacinho também dessa análise da música do Coldplay. E ela é longa, não vou colocar aqui todo o trecho, e ela está em inglês também, mas só para vocês terem uma ideia de como vocês podem fazer essa análise, para vocês se inspirarem. Não precisa fazer aquela análise acadêmica no sentido que a gente trabalhou nas partituras ali. Eu quero que vocês compreendam a música como um todo e fragmentem ela. Ou seja, é como se fosse um castelinho construído de Lego, vocês conseguirem tirar todas as pecinhas e conseguirem montar novamente com essas pecinhas. Ou seja, saber qual a importância e qual a função de cada peça dessas, tá? Então aqui, vou colocar um pedacinho para vocês. Tem vários vídeos desse produtor aí que ele analisa algumas músicas e é bem interessante. Hey everybody, I'm Rick Beato. On today's Everything Music, it's what makes a song. It was coming to me your songs. Estou avançando, tá? In fact, I have a Então ele little vai falar delay here pouco because I'm using sobre a harmonia, olha, ele está a falando pitch first inversion, so you have D in the bass, sobre o and then piano, sobre F o piano, major in second a inversion, so sequência das C, notas. F, A, and then C sus4. I have a little delay here because I'm Coloca até using a partitura, por a exemplo. pitch change to tune it to the right. Então ele está falando da harmonia, ele fala de estrutura, ele vai falar de textura também, a guitarra entra com tal efeito, fala da Very simple melodia. motif here. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. So the notes that he's using in the melody, Né? Ele vai falar da escala que está sendo usada, vai falar a relação dos acordes. É claro que vocês não precisam fazer uma superprodução ali que nem ele está trazendo, mas os pontos que ele traz, vocês podem trazer nessas músicas também. Vou avançar um pouquinho. and it actually adds the third, so it makes like an F add 9. Ele tá falando da melodia, né? And then walks right back down to the note. I don't know how He just Ele fala um pouco da you sonoridade da voz. apart. Not only is it a great vocal take, but as a producer, it's an incredibly great sounding. What about the entrance? It's such a shame. Ele tava falando da
Listen to it now. Da entrada das cordas, né, que compõem o arranjo, então ele vai contando a estrutura também da instrumentação. Ó, tava o piano, daí depois entrou as cordas, depois tem o baixo. It's in there. It's such a shame for And the sixth. So it's really Falando uma escala que ele pentatonic usa ali numa melody would be like frase, an uma F escala there a bit. pentatônica. It gives you that dissonance there. R enters Vai falar major um pouco do 7, 9, you have acompanhamento D do minor, violão. which you can play here. D minor 7, right? Because you have the C here, R. Another thing that makes, in some ways, eliminates the need for using palm of his hand on the back near the bridge and gives it a very muted but tuned with a capo and the B string. I Falar believe da the way guitarra. you can hear that dissonance there. When it's going such B flat chord. Listen to the vocal solo. Take me back. R enter. 3. That tuning a very R Johnny Buckland lines is there. Tem That's what momento que ele makes it fala da such. bateria aqui First também. acoustic just in the Beato. Enfim, depois quem quiser assistir inteiro, fiquem à vontade. Acho que tem uns 19, 20 minutos, é meio extenso. Mas fica aí um exemplo para vocês se inspirarem para realizarem essa análise, tá? Não precisa ser tão sofisticada que nem ele oferece, mas vocês trazerem pontos, né? Como eu falei, desconstruir a música. Então vocês vão fazer o caminho inverso de um compositor. O compositor vai criando, vai elaborando, né? Então coloca a harmonia, a melodia, faz o arranjo, coloca a instrumentação, a forma, a letra, etc. Vocês vão fazer o processo contrário, vocês vão desmontar essa música e analisar esses elementos separados e esses elementos que se dialogam, né? Conversam entre si, se sobrepõem para o resultado final. Beleza? Qualquer dúvida eu vou estar disponível, é claro, nas aulas, né? Posso explicar alguns detalhes nas aulas também no decorrer aí desse mês, mas esse vídeo vai como prévia para vocês já começarem a pensar sobre e a elaborar sobre esse projetinho aí que vai ser a nossa última atividade. E eu acho que vai ser bem bacana, uma grande experiência que vai juntar todos os aspectos teóricos que vocês dominam até agora, comumente com a prática, né? Com um resultado final prático. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí e dúvidas sempre são bem-vindas. Até breve.